tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos para mais um estudo, tá? Eu lembro que eu postei no Instagram dizendo que eu ia fazer umas novidades para o canal, né? Pra gente pra cá. E Deus me deu um direcionamento de falar sobre a vida dos apóstolos, as características deles, né? Eu lembro que nos vídeos anteriores eu falei um pouco por alto, né? Como é que era a característica de cada um. E agora a gente vai falar exclusivamente da característica de cada um dos apóstolos de Cristo, tá? Pra gente ver que eles eram pessoas comuns como nós somos. Então hoje nós vamos começar pela vida de Pedro, tá? Pedro foi um apóstolo muito usado por Deus nas suas escrituras, né? Diversas vezes nós escutamos falar sobre os milagres através, né? Juntamente com Pedro, juntamente com a vida dele, o milagre dos peixes, o milagre do chamado dos pescadores de homens. Pedro foi um dos primeiros apóstolos a ser designado por Jesus, né? Pela caminhada. Então, vamos lá. Pedro era irmão de André, tá? Ele foi um dos primeiros apóstolos a ser escolhido por Jesus. Era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo, tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e de ação rápida. Com um perfil ativador, Pedro urgencia em fazer as coisas, ação e resultados. Era o que lhe motivava. Tinha iniciativa, prático, o mais impulsivo de todos os discípulos. Gostava de desafios e autossuficiente. Quais eram as suas qualidades? Particularmente, eu acho que ele já tinha bastante qualidade, mas vamos destacar algumas. Fazer acontecer, de fácil motivação e fazer o que for necessário. Seus pontos fracos: ele era explosivo, temperamento difícil, fazia de modo mais fácil, era impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava, era impulsivo, se motivava a resolver os problemas do seu jeito, e ele morreu invertido e crucificado no Império de Nero. Tá? O que acontece mais aqui que eu estudei? Pedro, o nome de Pedro significava pedra, tá? E essa parte da Bíblia eu achei muito interessante. Em Mateus 16, do 15 ao 17, Jesus fala do significado da palavra Pedro, né? Da palavra não, do nome Pedro. E vamos abrir aqui para vocês pegarem junto comigo, para vocês lerem, em Mateus 16, 15 e 17. Para a gente ter o mesmo raciocínio. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus 15. Não, Mateus 16, do 15 ao 17. Fala assim. Mateus 16, 15. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Essa passagem aqui, gente, ela é muito assim, como que eu vou explicar? Ela é muito linda, sabe? Por quê? Eu não sei se vocês têm por conhecimento, mas todos nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador nas nossas vidas, e nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, a gente passa a ser igreja de Cristo, a gente passa a ser corpo de Cristo, entende? Então, a partir desse momento, você é uma igreja, você é um corpo, entendeu? E você passa a exercer a função de uma igreja. Hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas falam assim: vamos à igreja, né? Vamos assistir um culto na igreja, sei lá, na Assembleia, na Presbiteriana, na Católica, o que seja, entende?
Mas na verdade você não está indo na igreja, você está indo num templo. A igreja é você, entende? Então você está indo num local, num tabernáculo, num templo, numa congregação, para ter a junção de todos os corpos de Cristo que são a igreja, para cultuar o Senhor, entendeu? Então, quando aqui na passagem de Mateus 16, do 15 ao 17, Deus fala para Pedro, Jesus fala para Pedro, sobre ti construirei a minha igreja, ou seja, através da vida de Pedro, que passou a ser um corpo de Cristo, passou a ser um templo do Espírito Santo, ele construiu a igreja dele, porque naquela época não existia congregações iguais existe hoje, né? Existem locais assim físicos hoje. Naquela época, as igrejas eram os discípulos que iam até as pessoas, se reuniam, né, numa roda, num local, e ali se falava de Cristo, ali se falava da palavra de Deus, entende? Ali se falava de Deus, entende? Então, sobre Pedro, Jesus construiu uma igreja, né? E eu acho muito lindo isso, porque muitas pessoas hoje que já aceitaram Jesus como único suficiente salvador da vida delas, elas não têm esse conhecimento, tá? Porque muitas igrejas, muitas congregações não passam isso pro fiel, vamos colocar assim, né? Pra ovelha. Não por, vamos botar, não por querer, ou sei lá, eu não sei o que se passa na mente dos pastores de um certo modo, entende? Mas eu não tô aqui pra falar da igreja, tô aqui pra falar de Pedro. Eu quero que você entenda o seguinte, da mesma forma que você tá me assistindo hoje, aqui o vídeo, e tá vendo eu falar, né? Eu falar da vida de Deus, da vida de Jesus, e da mesma forma que você tá vindo buscar alimento junto comigo, tá? Através do conhecimento que Deus me deu no processo que eu tive com ele, da mesma forma você em casa pode vir buscar também, tá? É importante você ter um relacionamento com Deus, é importante você querer ter o conhecimento da palavra dele. Isso é importante, tá? Porque você, como eu te falei no início, você é corpo de Cristo, você é igreja de Deus. Até você que não aceitou Jesus ainda como único suficiente, reconhece isso na tua vida, passa a ler a Bíblia, tá? Passa a ler a Bíblia. A Bíblia é uma junção de livros, a qual você vai ler uma história, tá? A partir do momento que você começar a se interessar a ler, né, a Bíblia, adquirir conhecimento, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai vir falar com você da forma dele. Porque primeiro ele vai encontrar em você um coração disposto a querer conhecer a palavra, ok? É um processo. Você não vai começar a ler a Bíblia hoje e vai ter entendimento da Bíblia hoje. Porque quem dá o entendimento nas entrelinhas, vamos colocar assim, na mensagem passada é o Espírito Santo pra gente, tá bom? Então, como que isso vai acontecer? Você vai começar a querer desenvolver uma leitura, você vai começar a desenvolver o interesse dentro de você querer buscar aquela palavra, entendeu? Ter aquele momento ali de comunhão com Deus, você vai mostrar para Deus, falar assim, Senhor, olha só, eu não tenho muita intimidade contigo, eu nunca fui muito de te procurar, eu nunca fui muito de querer o Senhor na minha presença, mas eu assisti um vídeo da Roberta e me despertou curiosidade em querer vir te conhecer. Então, eu vou passar a ler a tua Bíblia, tá? Os teus ensinamentos. E no decorrer o Senhor vai falando comigo ou não, entende? Então, tipo assim, seja humilde na presença de Deus, né? Deus vê o coração. Se você for humilde na presença dele e mostrar pra ele que você quer na tua vida, ele vai vir falar com você. Independente ou não, com o tempo, com o processo, com o tempo, ele vai te mostrar as entrelinhas, ele vai te mostrar, ele vai conduzir você, entende? E ele vai vir tocar no seu coração e você vai ter todo um processo a partir dali, tá? Você tem que ter a disponibilidade e a disposição em querer conhecê-lo e acreditar que ele existe, tá? Mas voltando pra cá. Então, Pedro significa pedra, tá? Jesus disse, sobre a pedra construiria a sua igreja, ou seja, através da vida de Pedro, a igreja de Cristo ia ser iniciada, porque nós somos corpo de Cristo e igreja, ou seja, a igreja de Cristo começou com Pedro,
que era a pedra. Sobre a pedra eu construirei a minha igreja. Então, através da sua vida, você é templo do Espírito Santo, você tem Jesus no teu coração e aceitou como único e suficiente Salvador. Então, você é uma igreja, você é um corpo de Cristo. Então, você está apto, obviamente, através de um processo que você tem que se submeter a passar, para Deus libertar você das suas crenças, das suas limitações, dos seus achismos, para Ele poder vir a alcançar outras vidas. É todo um processo, ok? Então, olha só. Eu vou deixar algumas referências bíblicas aqui para vocês, se vocês quiserem procurar depois, para poder saber mais um pouco sobre a vida de Pedro, tá? Sobre as características deles, né? Porque na Bíblia fala tudo. Então, eu vou deixar falado e vou deixar escrito também, tá bom? Então, vamos lá. Antes do encontro com Jesus, Pedro era impulsivo. A impulsividade de Pedro foi repreendida por Jesus em Mateus capítulo 16, versículo do 21 ao 23. Foi quando Jesus repreendeu ele, quando Pedro foi contra Deus se sacrificar pela humanidade, vamos colocar assim, tá? Ele tinha medo. Em Mateus 26, capítulo 26, do 69 ao 75, Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi aquela hora que Jesus foi preso, né? E Jesus falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar, né? Então é bom você também ler. Ele teve falta de fé em Mateus 14, do 28 ao 31, que foi quando ele andou sobre as águas, né? Que estava tendo uma tempestade, e Pedro avistou uma pessoa, perguntou se eram fantasmas, e Jesus falou para ele que não, que era ele, e que falou, vem Pedro, né? Ele falou assim, eu quero ir até ti. Aí ele falou, então vem. Aí quando ele falou, vem, ele conseguiu um período andar sobre as águas, através da fé dele, né? Porém, ele afundou porque ele duvidou, né? Então, foi a falta de fé, né? Antes dele, né? Então, encontro com Jesus. E ele tinha um pouco também de violência. Ele era um pouco violento. Em João 18, do versículo 10 ao 11, foi quando ele cortou a orelha do soldado, quando eles estavam lá no Getsemane, que os soldados vieram buscar Cristo para a crucificação, tá bom? Então, após a conversão, isso foi antes da conversão com Jesus. Após a conversão, ele se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele se tornou um líder forte, corajoso da igreja primitiva e um dos maiores evangelistas, tá? Então, após a conversão, ele né, passou a ser mais corajoso, ele passou a ser mais humilde, ele exerceu mais a paciência, ele teve mais compaixão, tá? Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 19, fala sobre a coragem de Pedro, tá? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, ele exortou sobre os líderes da igreja. Foi onde ele foi, né, ele teve mais humildade, tá? E em 2 Pedro, do 3 ao 9, 1 Pedro, do 20 ao 21, ele exerceu a sua paciência, ok? E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do 1 ao 10, ele teve a cura do coxo. Foi onde ele exerceu a compaixão, tá bom? Então, a transformação do Pedro foi notória, sabe? Não teve como falar assim, ele não mudou. Ele mudou da água para o vinho, literalmente, entende? Então, ele passou de um pescador, né? Ele passou de um pescador, de uma pessoa comum, um pescador, para um grande líder forte, corajoso, seguidor de Cristo, e ministrou a palavra em vários povos daquela época, tá? E com isso a gente aprende o quê? Né? Ele ministrou a palavra, pregando o evangelho, defendendo a fé, a humildade e determinação. O que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que Deus pegou pessoas simples, pessoas que não eram notáveis, pessoas que... O pessoal usa muito o termo não dava nada, né? Mas eram pessoas que eram invisíveis, tá?
perante a humanidade, perante as pessoas, a sociedade, e transformou em grandes líderes, aonde foi conhecido mundialmente, são conhecidos até hoje, no dia de hoje. Então, o que eu aprendi e o que você aprende também das particularidades de andar com Deus é que, da mesma forma que naquela época ele transformou Pedro, um grande líder evangelista que é conhecido no tempo de até hoje, o que te garante que não pode acontecer com você a mesma coisa? Entende? Eu não sei o que Deus tem para minha vida. Eu sei que Deus tem um chamado para minha vida. Eu tô seguindo esse chamado, né? Eu tô indo atrás dele, tô buscando ele. Mas ele também tem um chamado para tua vida. Entende? Então depende de você querer dar o primeiro passo. Depende de você querer fazer a diferença. Depende de você querer ser uma pessoa diferente, querer crescer. Entende? O medo vai vir, o receio vai vir, o pensamento do eu não vou conseguir vai vir, mas depende de você. Se você der o primeiro passo falando, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero ser um canal de bênção, e colocar isso em oração para Deus, pedindo ajuda para Ele, a partir do momento que você pede ajuda, você está se tornando humilde perante a presença dEle, falando assim, eu não consigo sozinho, me ajuda. Eu quero fazer a diferença, eu não quero ficar no raso, eu quero entrar no profundo contigo. Me ajuda. Me ajuda a transformar, me ajuda a mudar, me ajuda a querer ser uma pessoa melhor. Entende? Então, busca isso em Deus. Queira isso de Deus. Queira a presença dEle, queira mudar, queira ser diferente. Se a tua vida até hoje está na mesmice, queira fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente trabalha em prol para outras pessoas, pelo reino, a gente trabalha para o outro, tá? O grande lance do reino é você estar disponível a servir o outro. Quando você se coloca nessa posição de você servir o outro, Deus abençoa fortemente a tua vida, porque você está pensando no outro. Você não é que você não tem que pensar em você. Você tem que pensar em você, mas quando você está pensando no outro, você está abençoando a vida do outro. Entende? Então, é isso que Deus procura na gente, tá? Deus procura corações dispostos e disponíveis a querer servir, ok? Bom, essa foi um pouco das características de Pedro. Terão outros vídeos falando sobre a vida dos apóstolos, são 14 apóstolos, tá? Então teremos aí 14 vídeos. Eu espero que vocês tenham absorvido um pouco, né, dos ensinamentos, e não deixe, gente, pega essas referências bíblicas que vão ser colocadas aqui no vídeo, não deixe de procurar, não deixe de estudar, não deixe de buscar, queira adquirir conhecimento, ok? Deus vai transformar a vida de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.